queridos, graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica do canal Frutificai aqui no YouTube. Queridos, eu gostaria de falar para vocês que esse tema hoje é muito interessante e nessa oportunidade falaremos sobre a confissão de Pedro. E esse tema ele está baseado no livro de Mateus, no seu capítulo 16, no verso 19. Eu vou fazer os amados entenderem que, apesar do tema ser a confissão de Pedro, nós falaremos sobre duas coisas importantes que estão linkadas através desse versículo. Então, queridos, eu peço que você não pule, que você não venha acelerar o vídeo, mas fique conosco para termos o entendimento das Sagradas Escrituras. Para isso, eu te convido, venha conosco a ler a Palavra de Deus, que diz o seguinte: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Bom, amados, como eu falei anteriormente, nós iremos falar sobre o tema Confissão de Pedro, mas linkado a esse versículo que nós lemos, porque existe ali uma palavra muito especial após a confissão de Pedro. Então, queridos, nós precisamos falar, por exemplo, no momento em que Jesus fala as chaves do reino, e depois o Senhor fala sobre o que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e o que ele desligasse na terra, de igual forma aconteceria no céu. Bom, para a gente realmente entrar a fundo nessa passagem, nós temos que falar do contexto, que essa é a forma apropriada de nós fazermos uma exposição. Então, queridos, Jesus, a primeiro momento, ele faz uma pergunta, mas não é somente a Pedro. Ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Isso se encontra em Mateus, no seu capítulo 16, nos versos 13 e 15. No verso 13, ele diz a seguinte coisa: bom, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem? Então aí vem a resposta dizendo João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Já no verso 15, Jesus então ele faz uma outra pergunta, e aí sim ele está fazendo a todos os seus discípulos que ali se encontravam. E ele diz o seguinte: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora numa pergunta direta. Primeiro, ele entendeu aquilo que os discípulos tinham ouvido dos outros que falavam acerca de Jesus. E agora Jesus quer saber, e vocês, que estão ao meu lado, que estão em minha companhia, o que dizem quem eu sou? E aí, nós não vemos a resposta de nenhum discípulo a não ser a de Pedro. Então Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, queridos, essa resposta, além de ter sido a única que foi dada a Cristo, o próprio Senhor Jesus diz a Pedro que ele não respondeu segundo a carne ou sangue, mas sim teria sido o Pai que teria revelado esta palavra e esse discernimento. Mediante isso, querido, após essa confissão de quem era Jesus, nós não iremos falar sobre isso, mas sabemos que Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
isso daria um outro estudo. Mas eu quero falar sobre esses dois pontos do verso 19 que são bem interessantes, que fala sobre as chaves, que fala sobre as chaves do reino dos céus. Bom, da palavra, querido, que foi dita sobre a chave do reino dos céus, eu posso adiantar para os amados que acabou surgindo a ideia romana de que Pedro seria o primeiro bispo universal ou papa, queridos. E, no entanto, Pedro não é, e nunca foi, nunca será aquele senhor que andou com um molho de chaves ao seu lado, como muitas vezes já foi até ilustrado e tudo mais. E nem mesmo nunca foi um papa ou até mesmo um bispo universal. Bom, como eu disse aqui, queridos, a confissão de Pedro ela foi essencial, porque exatamente depois de Jesus ter o entendimento de que o Pai estava revelando coisas a Pedro, e eu vou aqui dizer que vai muito além, porque Pedro ele tem momentos importantes dos quais ele fala e tem atitudes importantes. Então, Jesus Cristo aqui, falando sobre isso, sobre as chaves do reino dos céus, qual era a afirmativa de Jesus? Ele estava dando autoridade para ele falar sobre o reino. Lembremos, queridos, que Pedro, no momento em que Jesus ele disse que ele era o pão da vida e que as pessoas precisavam comer e precisavam beber o seu sangue, muitos deixaram de seguir a Jesus Cristo. No entanto, Pedro diz a seguinte palavra: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? E essa palavra, esse verso, se encontra em João, no seu capítulo 6, versos 68 e 69. Queridos, isso é muito importante para ver a atitude de Pedro mediante a circunstância onde o Senhor se revelara, onde muitos não conseguiam compreender aquilo que Jesus estava falando. Mas ele estava pronto, ele estava ali, próximo ao Mestre, e com certeza determinado a ir até o fim. Bom, queridos, e mediante essa autoridade dada a Pedro, nós podemos dizer que houve um cumprimento, uma vez que o Senhor Jesus falou que daria a Pedro as chaves do reino dos céus. Sim, queridos, houve cumprimento, porque nós podemos ver, queridos, que houve a descida do Espírito Santo, e quando isso aconteceu, houve a pregação de Pedro, onde ele começou a falar, muitos começaram a ouvir, e isso eu estou resumindo a história, e as pessoas tiveram seus corações comovidos com as palavras de Pedro e perguntaram: o que faremos, irmãos? Então Pedro diz: arrependei-vos, arrependei-vos, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E dentre essa pregação e dentre todos aqueles que ali se encontravam e que realmente tiveram encontro com nosso Deus e com esse reino, foram quase 3.000 almas. Queridos, a autoridade de Pedro de reconhecer quem Cristo é e do reino dos céus, e essa chave dada a ele e a todo aquele que foi comissionado para a revelação da verdade,
e anunciar o Evangelho de Cristo, isso é algo único. E nós podemos ver, e irei falar aqui, que essa autoridade, ela não é dada somente a Pedro, mas mediante a confissão dele, mediante o entendimento, a revelação que o Pai dera até ele. Jesus então fala algo tão importante, no qual hoje nós entendemos que uma chave, ela é de suma importância. Porque se nós fizéssemos uma analogia de que quantas não são as pessoas que querem entrar no reino, e se esse reino tivesse uma chave, de verdade, uma chave, e fosse dada a uma pessoa, essa pessoa que detém a chave, ela tem autoridade, porque ela é autorizada a abrir a porta. Ela é autorizada a conceder acesso ao reino. E por que nós estamos falando isso, queridos? Porque, na verdade, essa autoridade foi dada porque o Evangelho, a palavra da verdade e aquilo que Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, essa verdade, passadas a outrem, que entendem o mesmo propósito, com certeza, para essas pessoas se abrem o reino dos céus. E essas pessoas têm o acesso, elas fazem parte de uma nova realidade. Não quero aqui ficar tentando fazer muita coisa, falar muita coisa sobre algo tão simples, mas que muitas das vezes não é encontrado na sua forma original, na sua forma adequada, no qual muitas pessoas podem falar, mas que chave será essa que Jesus deu? E hoje nós entendemos isso. Nessa exposição você está tendo a oportunidade, e eu tive a oportunidade de estudar e de ver essa verdade tão maravilhosa, no qual você, meu querido, tendo entendimento de que Ele é o Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e você consegue pronunciar, proclamar essa verdade, e não somente isso, mas também a palavra de Deus, você detém uma autoridade no qual pessoas que estão vendadas, pessoas que estão sem ter o entendimento, pessoas que estão enganadas por mentiras, por falsas palavras que são ditas por aí, você detém uma verdade que abre o reino para essas pessoas, que dá acesso a uma nova verdade, a uma nova vida para essas pessoas. E isso é algo que não podemos dimensionar, de tal forma que Pedro teve a oportunidade e o privilégio de ouvir isso de Cristo. Mas além disso, Cristo fala algo muito interessante. Dando sequência, ele fala o seguinte para Pedro: e o que for ligado na terra, o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que desligar na terra, será desligado no céu. Queridos, eu falo isso também porque eu sempre falo na tecla de que devemos estudar a palavra e não cansar de estudar. Sempre buscar o conhecimento, o entendimento, para que não caiamos em superstição, em erro e até mesmo andarmos de forma errada. E eu, com certeza, já ouvi palavras que fazem menção a esse versículo, onde pessoas falavam até em gíria. Eu não vou dizer, mas existia uma pessoa próxima a mim que tinha anos de caminhada cristã, no qual, pelo tempo em que essa pessoa tinha me relatado, ela era quase do mesmo tempo que eu. No entanto, queridos, numa certa feita, eu conversando com essa pessoa, ela chegou para mim e falou assim: tá ligado? E eu fiquei assim, ué, desde quando
essa pessoa começou a falar dessa forma. E aí eu brinquei com essa pessoa a respeito dessa expressão, tá ligado? E essa pessoa falou, não, o que eu quero dizer é que o que você me disse tá ligado, porque o que nós ligarmos na terra tá ligado no céu. Mas querido, mas Senhor da glória, uma palavra que foi dada a Pedro, e não somente a Pedro, e nós vamos ver que, mas virou um jargão de uma denominação, queridos, com entendimento totalmente errôneo. Então vamos tentar entender e reforçar sobre o estudo da palavra e tentar entender essa parte. O que Jesus está querendo dizer? Que o que fosse ligado na terra seria ligado no céu, e o que fosse desligado na terra seria desligado no céu. Bom, queridos, uma vez que o reino dos céus ele é anunciado, e se ele é aceito por uma pessoa, essa pessoa ela é ligada ao reino dos céus, e a sua vida é registrada no livro da vida. Bom, e da mesma forma, nós podemos entender que, uma vez que o reino dos céus é anunciado, e essa pessoa não aceita, ela automaticamente ela está desligada do reino dos céus, consciente e totalmente responsável pelo caminho que ali pretende trilhar. Porque uma vez que não conhece a verdade, não conhece os princípios nem a palavra, está no seu tempo de inocência. Mas a partir do momento que tem o entendimento, que tem a palavra que traz luz à sua pessoa, e você entende, mas recusa, você tem consciência, você tem intenção de caminhar longe desse reino e longe desse Deus. Então, desliga-se, está longe. Então, queridos, nós podemos ver, e eu vou dar a última referência para dar embasamento ao que eu estou dizendo. Eu afirmei aqui que quando Jesus falou sobre essa parte de ligar ou desligar, ele não falou somente a Pedro. Nós podemos ver essa verdade que se encontra em Mateus, no seu capítulo 18, no seu versículo 18, que diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E aí, queridos, muitos podem pegar esse versículo exatamente com aquela concordância de que vamos fazer então um propósito, porque aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E vamos fazer um propósito, porque aquilo que nós desligarmos na terra será também desligado no céu. Queridos, vamos aí praticar o entendimento e a busca da palavra. E o último embasamento que eu gostaria de dar aos amados sobre essa parte, e até mesmo para reforçar, se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 15, no seu verso 7, que diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vejam que a palavra diz que haverá alegria no céu quando um pecador se arrepende. Queridos, não há uma possibilidade mínima de um pecador se arrepender se ele ter o conhecimento de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. É impossível, porque toda a palavra faz menção e aponta para esta verdade. Naturalmente, com conhecimento da verdade e uma vez arrependido pelo seu caminho, pela sua caminhada ou pelas suas intenções e por tudo que vive,
e agora trilhando uma vida nova, há alegria no céu. Isso não é uma metáfora, isso não é uma figura de linguagem, isso é literal. Há alegria no céu. Ou seja, uma vez que a palavra é anunciada com autoridade, a pessoa sim reconhece: tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que é ligado, querido? Não, automaticamente o seu nome é registrado no livro da vida. Essa pessoa então já passa para o céu ali o entendimento que aquela pessoa aceitou a Cristo e a alegria. E de igual forma também nós podemos ver que quando essas pessoas que ouvem a verdade, mas não aceitam, aí há aquele quase que um vale de distância entre a verdade e essa pessoa, porque rejeitou, porque ignorou. Então, queridos, eu gostaria de trazer essa verdade e essa, vamos dizer, essa pequena explicação, porque a confissão de Pedro foi importante. Eu tenho certeza que quantas são as pessoas que estão aí atrás dessa câmera, que estão me ouvindo, e não somente a mim, como muitos outros, e que pode estar refletindo e pensando: será que a minha vida pode mudar tanto, reconhecendo que Jesus realmente é o Cristo, é o Filho do Deus vivo? Será que realmente pode acontecer algo tremendo na minha vida? Eu posso ter uma paz verdadeira, real? Algo pode ser transformador em mim? Eu te convido, querido. Eu te convido de coração aberto, que a partir do momento que há a confissão, que há o arrependimento, que há o entendimento genuíno dessa verdade, há uma ligação imediata com os céus. Há uma nova identidade revelada, onde não é somente um ser, uma pessoa, mas sim um filho de Deus, que a partir de tal momento nasce. E com certeza, a sua vida ela terá o desabrochar de coisas maravilhosas, de bênçãos das quais você não imaginava existir. Mas isso quer dizer que estará ausente a dificuldade, a tristeza, o desapontamento? Não. Não. Mas ao seu lado estará aquele a quem Pedro disse que: para onde iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Queridos, não há lugar, não há momento, não há onde ir sem esse Deus. Por isso eu deixo aqui o apelo para que essa exposição traga luz ao seu entendimento, traga um aquecer ao seu coração, traga vida e vida com abundância. Que o Senhor possa trazer uma graça sobrenatural sobre ti e que faça de ti um grande vencedor, não somente na vida, mas também no reino no qual te espera, se você genuinamente o aceitar e também confessar que Ele é o Filho do Deus vivo. Que o Senhor possa te abençoar imensamente. Te espero na próxima exposição, em o nome do Senhor Jesus.